Fala pessoal, Leonardo falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar tudo para você, tudo que você precisa saber do Tesouro Direto, que é aquele investimento que você empresta dinheiro para o governo e lá no futuro o governo vai te devolver aquele dinheiro acrescido de uns juros. Então eu vou te explicar para você como é que ele funciona, como é que mexe na plataforma aqui pelo notebook. E eu vou te mostrar também qual que é a lógica que eu utilizo para fazer esses investimentos. Tá certo? Então fica até o final. O Tesouro Direto, na verdade, é o nome da plataforma de um programa que o governo executou a partir de 2002, que visou democratizar esse tipo de investimento. Porque antes de 2002, a gente só conseguia fazer esse investimento através de fundos. E então, para você entender como é que ele funciona, né, o que ele é basicamente o seguinte: você vai pegar o seu dinheiro, você vai emprestar para o governo, e o governo vai pegar esse dinheiro, né, o seu e de todo mundo que está emprestando para ele, e vai investir em infraestrutura, vai investir em segurança, em educação, ou até mesmo para pagar a própria dívida. Então é isso que ele é usado. E ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque no limite, ou seja, no máximo, o governo pode imprimir mais dinheiro e pagar para as pessoas, né, aquilo que ele deve. E ele não vai quebrar. Daí você pode pensar, mas como assim? O governo pode quebrar? Cara, é o seguinte, se o governo quebrar, pode morrer porque todo o resto já foi, entendeu? O que acontece muitas vezes é que alguns governos declaram moratória. E moratória é o seguinte: ele se endividou em moeda externa, ou seja, não é moeda nacional, e chegou no momento que ele não consegue pagar naquela moeda externa. Por exemplo, vamos dizer que o Brasil se endividou em dólar. E o Brasil, ele não consegue imprimir dólar. Então ele declara moratória, ele fala o seguinte: olha, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Então eles deixam de pagar, mas não relacionado à moeda corrente. No caso da moeda corrente, como eu disse, é só imprimir e pagar. Claro que quando ele imprime real, a gente pode vir a ter alguns problemas, mas esse não é o foco desse vídeo. Então agora a gente vai falar dos títulos disponíveis no Tesouro Direto. E a gente tem basicamente três tipos, quando a gente está pensando em rentabilidade. A gente tem o título pré-fixado, que como o próprio nome diz, ele fixa uma taxa e aquela taxa vai ser pago ano a ano para você, em cima do seu investimento. Então vamos dizer que um título pré-fixado está pagando 10% ao ano. Isso quer dizer que se você investir R$1.000, no final do primeiro ano você vai ter 1.100. No final do segundo você vai ter 1.210. E no final do terceiro você vai ter 1.331. E assim por diante. Aquilo vira uma bola de neve. É o famoso juros compostos. O segundo título que a gente tem é o chamado IPCA+, que ele é um título híbrido e ele paga a variação do IPCA, que é a inflação brasileira, mais um certo juros. Então vamos dizer que um título está pagando o IPCA mais 4%. Então se a inflação dentro de um ano foi também de 4%, quer dizer que aquele título vai te pagar 8%. Agora se por um acaso a inflação foi 3%, então quer dizer que naquele ano você vai ganhar 7%. Nesses dois títulos a gente tem como receber os juros de duas formas. A primeira é somente no final, ou seja, no resgate, quando você for resgatar todo aquele investimento mais os juros. Ou então você pode resgatar os juros semestralmente. E eu vou falar um pouco melhor disso para você um pouquinho mais para frente. Porque quando a gente resgata semestralmente, a gente tem um imposto de renda um pouquinho diferente. Outra coisa que é importante falar é que quando você compra um título, ele tem um vencimento. Então quer dizer que, por exemplo, no caso do IPCA+, você vai ganhar o IPCA mais 4% até aquele vencimento. Só que você também consegue vender aquele título antes do vencimento. E aí ele vai para o que a gente chama de mercado secundário, que lá tem pessoas querendo comprar títulos de pessoas que já têm e querem vender. Só que tem uma coisa aí nesse meio. É que no mercado secundário, quando a gente vende, né, o título antes do vencimento, a gente pode ter um ganho acima daquilo que foi contratado, mas a gente também pode ter uma perda abaixo daquilo que foi contratado. Então é importante você saber isso. E quanto maior o vencimento, quanto mais longo o vencimento,
mais volátil essa diferença é. Ou seja, mais provável que você possa ter esse ganho bem maior do que o normal ou essa perda bem maior que o normal. Mas se você levar até o vencimento, né, se você guardar aquele título, não mexer nele, você vai receber aquilo que foi contratado. Então fiquem tranquilos. O terceiro título é o Tesouro Selic. Ele rende da seguinte forma, ele também é um título híbrido, e ele rende a taxa Selic daquele período, mais uma porcentagenzinha bem pequena. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, ele pode estar rendendo Selic mais 0,02%. É uma taxa bem pequenininha. E ele tem uma característica bem interessante, é que ele é de liquidez diária. Ou seja, você pode retirar ele a qualquer dia. Ele funciona mais ou menos como uma poupança, né, nesse sentido. E é muito raro mesmo, você ter alguma perca nesse meio tempo, né? Não é igual o pré-fixado IPCA+, que você tem uma boa probabilidade de perder se você retirar antes. Esse título de Tesouro Selic, ele fica bem estável, né? Você vai praticamente tirar aquilo que você contratou, mesmo antes do vencimento, né? Mas como eu disse, existem alguns períodos em que isso pode acontecer, mas é bem raro. Esse título, ele é considerado livre de risco, ou seja, você não tem risco, né? É o título de menor risco que você pode investir. E ele também garante a recompra do seu título, né? Ou seja, se você precisar vender, mesmo que não tenha, vamos dizer assim, ninguém querendo comprar o seu título, o governo compra ele para você, né? Ele faz essa recompra. Agora eu tenho duas informações muito importantes para vocês, duas observações na verdade. É que quando a gente compra um título, aquela taxa que é pré-fixada, ela muda de tempos em tempos. Então, por exemplo, você investiu hoje no Tesouro IPCA+, e você ganhou inflação mais 4%. Pode ser que daqui a um mês, quando você for investir, ele vai estar pagando IPCA mais 3,5%. E também, quando você olhar na sua conta, lá vai estar o valor que ele vai aleirar se você vender aquele título. Então, por exemplo, se você investiu em um deles, né, em um dos dois primeiros, e se você vender agora, você vai ter uma perca, então lá na sua conta ele vai demonstrar essa perca, né? O quanto que você vai perder. Mas fica tranquilo que, como eu disse, se você levar até o vencimento, você vai receber aquilo que foi contratado. Antes de eu te mostrar a lógica por trás dos investimentos em títulos públicos, eu vou mostrar para você primeiro a plataforma, como é que ela funciona, como é que você consegue pegar as informações dessa plataforma. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o site do Tesouro Direto, e lá a gente consegue todas as informações referentes aos títulos. Então a gente consegue ver quais que são os títulos que estão sendo ofertados, qual que é o vencimento dele, ou seja, quando que você vai receber aquele dinheiro investido. A gente consegue ver a taxa que ele está pagando. Então a gente vem aqui no Google, coloca Tesouro Direto. Daí já aparece aqui na primeira opção, ó, site oficial do Tesouro Direto. A gente clica nele. Depois que abrir, a gente vem em títulos, preços e taxas. E aqui a gente vai ter todas aquelas informações. O horário de funcionamento, o horário que você pode estar investindo é das 9h30 até as 6. E aqui são os títulos. A gente pode ver que tem o Tesouro Prefixado 2024. Ele está pagando 7,89% ao ano. O investimento mínimo nele é R$ 31,75. E esse é a data que você vai receber o dinheiro, né? Isso se você não vender antes do vencimento. Eu falei que existe essa possibilidade. Repare que o número que está aqui na frente do título é exatamente o ano que ele vence. Olha, 2024, 2024. 2026, 2026. Então já fica fácil de visualizar isso. A gente também tem o Tesouro Prefixado com juros semestrais, que eu tinha explicado para vocês. Está pagando 9,4% ao ano. Esse é o investimento mínimo. E esse é o vencimento que você vai receber o dinheiro. A gente também tem o Tesouro Selic, que como eu falei para vocês, ele rende a taxa Selic mais uma porcentagem bem pequenininha. A gente tem o Tesouro IPCA+, que ele paga o IPCA, que é a inflação, né, a inflação oficial do nosso país. Nesse caso, mais 3,41%. No 2035, ele paga IPCA mais 4,07%. Repare que quão mais distante é aquele título, mais ele paga. 2026 está essa taxa, 2035 está essa. 2045 ele está a mesma de 2035.
Mas na média, ele sempre paga mais, porque você tem um risco maior, né? Porque você vai receber o seu dinheiro somente lá na frente. A gente tem o com juros semestrais aqui embaixo. Então eu estou mostrando isso para vocês conseguirem identificar, né, o quanto que eles estão pagando. Mas para você fazer o investimento em si, você tem que abrir uma conta na corretora. E quando você abre a conta, você precisa responder um questionário, fazer todos os trâmites que eles pedem. E quando você conseguir realmente acesso à corretora, você vai em um dos menus, vai ter lá Tesouro Direto, ou então você vai ter que entrar no menu Renda Fixa e depois Tesouro Direto, e lá você consegue ver as mesmas informações. Mas eu estou mostrando aqui para vocês direto no site do Tesouro Direto, porque daí não tem aquele incômodo de você precisar ficar entrando na corretora, né, aquela chateação toda. Eu tenho um pouco de preguiça, vou ser sincero com vocês. Eu prefiro olhar direto aqui no site do Tesouro Direto. Até agora a gente só falou da parte boa, né, que é de ganhar dinheiro. Mas assim como tudo na vida, também tem a parte ruim. E a gente tem alguns custos na hora de investir no Tesouro Direto, né, nos títulos do governo. A primeira é que a gente tem um custo que é chamado de custódia, que ele cobra da gente 0,25% ao ano, só que ele é cobrado semestralmente. E essa porcentagem, ele não é somente em cima do seu ganho, né, do seu lucro. Ele é em cima do valor inteiro, tanto do seu lucro quanto o seu investimento. Mas a gente tem uma exceção nesse caso. É que no caso do Tesouro Selic, o governo ele te deixa investir até R$10 mil sem que cobre essa taxa. E se você tiver acima de 10 mil, você vai ser taxado somente naquele valor a mais. E a gente também tem o imposto de renda, que ele é cobrado somente sobre o lucro e não sobre o seu investimento que você fez durante o tempo. E eu vou deixar a tabelinha aqui do lado para vocês verem como é que funciona, né? Ele é regressivo, ou seja, quanto mais tempo você deixa investido, menos ele cobra. E aí que está a questão dos juros semestrais. Porque quando você investe em títulos que ele vai pagar o juro semestral, ele cobra um pouquinho mais de imposto de renda. Porque a cada 6 meses ele vai te pagar aqueles juros. E esses juros é chamado de cupom. Então o primeiro cupom, ao final do primeiro 6 meses, ele vai te cobrar 22,5% em cima daquele valor que você vai receber. Já no segundo cupom, você vai ser tributado em 20%. No terceiro, em 17,5%. Daí do quarto em diante, vai ser somente 15%. É interessante também eu te falar que os títulos que pagam juros semestrais, eles pagam uma taxa menor do que aquele que você retira só no final. Agora chegou na parte mais interessante desse vídeo, pelo menos para mim, que é eu explicar para você a lógica que eu utilizo na hora de investir nos títulos do governo. E eu tenho que falar para você que não é uma recomendação isso, de maneira alguma. Só estou te mostrando como que eu invisto, né? O que eu levo em conta. Então, primeiramente, vamos olhar o título Tesouro Selic. Ele é um título que ele paga bem menos, né? E você pode retirar ele qualquer dia. Então, a gente pode utilizar ele como uma reserva de emergência, que é aquela reserva que você utiliza aquele dinheiro quando sua geladeira quebra ou acontece alguma coisa, você precisa ficar internado. Realmente uma emergência muito grande. Agora, o IPCA+, ele pode ser utilizado a qualquer momento, porque ele serve como uma proteção, porque ele vai conservar o seu poder de compra, pois ele vai sempre pagar acima da inflação. Então não interessa se a inflação está 1% ou se ela foi para 1000%, ela sempre vai pagar acima da inflação. Agora, no caso dos pré-fixados, eles são um pouco mais arriscados. E por que isso acontece? Vamos dizer que você investiu num título pré-fixado 8% ao ano. E a inflação está lá, bonitinha, 3% ao ano. Então você tem um ganho ali, né, uma diferença de 5%. Né? Não é exatamente essa a conta, mas só para vocês entenderem. Só que qual que é o problema? Vamos dizer que a inflação vai para 15%. Só que aquele título ele vai te pagar 8% ao ano, não interessa o que aconteça. Então aí você está tendo uma perca do seu poder de compra, né? Porque a inflação está acima. Então a primeira lição é: não invista em pré-fixado de prazo muito longo. Né? Até 2 anos, no máximo 3 anos, eu acho que tá bom. Acima disso, o nosso país é um país muito volátil, a gente nunca sabe exatamente o que pode acontecer. Então, acima de 3 anos eu já não acho uma boa possibilidade. Agora, o fator que me leva a investir no pré-fixado é o seguinte:
eu vou ter que explicar uma outra coisinha rápida aqui para vocês. Quando a gente pensa na taxa de juros, na Selic, ela funciona da seguinte maneira. Quando a inflação está alta, a taxa de juros aumenta. Quando a inflação diminui, a taxa de juros também diminui. E esse pré-fixado, ele sempre rende acima dessa taxa de juros. Então vamos dizer que a taxa de juros está lá em cima e que você viu pelas notícias do mercado que a inflação vai abaixar, logo a taxa de juros também vai abaixar, então você fixa esse pré-fixado lá em cima e enquanto a inflação está abaixando, você está tendo esse ganho a mais. É nesses casos que eu compro pré-fixado, quando eu vejo que a inflação vai diminuir, então eu fixo a taxa lá em cima e a gente tem essa diferença de ganho. Mas como eu disse, ele é um pouco mais arriscado. Então se você prefere investir em coisa mais conservadora, né, em opções mais conservadoras, vai de IPCA+, que tá ótimo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, segue o nosso canal se você quiser receber conteúdos como esse. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer qualquer comentário em geral, deixa aqui embaixo do vídeo. E também nos siga no Instagram, que a gente dá dicas rápidas de finanças pessoais, negócios e investimentos. Então até a próxima, grande abraço!